E o RIF que apontou o contador do Lula? Não estou falando do Lulinha, do filho, não. O RIF apontou o Lula, o chefe da quadrilha apontado no RIF. Vai chegar lá. No mesmo intervalo, senhor presidente, o petista pagou um boleto de R$10 mil ao contador João Muniz Leite, então responsável pelas contas de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Presidente, colegas, a casa caiu para petezada. O filho de Lula foi citado na CPMI. E um delator está entregando todo mundo. O que será que vai sair dessa CPMI? A gente vai acompanhar agora. Fica até o final. Obrigado, deputado Marcel Van Hatten. Presidente, primeiro, sou meus parabéns a Vossa Excelência, ao relator Alfredo Gaspar. Obrigado, e a todos os membros da comissão que querem investigar. Porque tem membro aqui que quer investigar e tem membro aqui que não assinou a CPI e está blindando. Inclusive, eu tenho que ouvir aqui discursos de quem blindou a vinda de vários que deveriam estar aqui, os sigilos quebrados, utilizando a Bíblia. Eu fico aqui ouvindo até com certo desdém, porque me causa realmente um sentimento muito ruim ouvir isso. Nós estamos aqui trabalhando para que a verdade apareça. E se ela precisa aparecer, precisa também ser exposto todos aqueles que estão blindando. E usando a palavra de Deus aqui para dizer que estão indo atrás dos investigados todos, mas na hora de votar, blindaram. Que mudem então de atitude a partir de agora, senhor relator, e passem a votar de acordo com aquilo que a Bíblia mesmo diz, buscando a verdade e buscando o esclarecimento dos fatos e não blindando investigados, como Frei Chico, Daniel Fonteles e tantos outros. Mas, senhor presidente, aqui vai diretamente ao presidente da Caixa, Carlos Vieira Fernandes. O senhor precisa tomar atitude. A Caixa não pode ficar demorando a mandar aqui as quebras dos sigilos bancários, porque está atrapalhando a investigação. O senhor daqui a pouco vai ser corresponsável por não permitir que a CPI faça seu trabalho na velocidade que deveria estar fazendo. Então, é preciso também que a Caixa, o senhor Carlos Vieira Fernandes, que é o presidente da Caixa, participe dos esforços que nós estamos fazendo de uma forma correta. Também quero elogiar o ministro André Mendonça, está fazendo um excelente trabalho. Enquanto ele está ajudando o Brasil a descobrir quem roubou dos aposentados, o Toffoli, que estava antes responsável pela investigação, na verdade, em algum momento foi dado para ele, sentou em cima, e se dependesse dele, provavelmente estava todo mundo inocentado, como é o caso da Lava Jato aí, que até no Peru o cara quer inocentar os bandidos. É um absurdo. Até no Peru quer inocentar os bandidos. E para finalizar, chegou no Rio Grande do Sul aí a investigação. Gilmar Stella, advogado, lembra, relator Alfredo Gaspar, o senhor perguntou para o Alessandro Stefanuto Santo, que estava aqui sentado, Santo Alessandro Stefanuto, não sei se já foi beatificado, mas precisa ser, que ele chegou aqui, não tinha nada a ver com roubo, foi presidente do INSS do Lula, mas não tinha nada a ver com roubo. Aí quando o senhor pergunta do Gilmar Stella, ele aqui se revolta, briga com Vossa Excelência, e inclusive sugere que Vossa Excelência tivesse algum tipo de culpa no cartório, suspende-se a sessão e eu, por desacato, peço a prisão dele. Pois bem, depois o Gilmar Stella não voltou aqui aos questionamentos, mas foi, neste momento, nesta manhã, alvo de busca e apreensão da Polícia Federal. Eu quero saber agora daqueles 5 milhões que o Metrópolis diz que o Gilmar Stella cobrava para ter a CT no INSS do Stefanuto, se é por isso que o Gilmar Stella teve busca e apreensão. Finalizando mesmo, senhor presidente, e o RIF que apontou o contador do Lula? Não estou falando do Lulinha, do filho, não. O RIF apontou o Lula, o chefe da quadrilha apontado no RIF. Vai chegar lá. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Presidente, colegas, a casa caiu para petezada. É impressionante. E eu quero dizer ao Brasil, se dependesse dos parlamentares do PT, com exceção do senador Contarato, que a gente é justo, que é do PT, só ele assinou a CPMI, só ele. Se dependesse do resto, presidente e deputado Alfredo Gaspar, não tinha CPMI. Se dependesse de ministros indicados por outros governos, ministro do STF, eu não sei, porque eu não quero ser leviano, se estariam agindo como o brilhante ministro André Mendonça está agindo, sem se apressar, porque se ele fosse um ministro apressado, deputado Alfredo Gaspar, ele tinha prendido toda essa raça, essa quadrilha de ladrão já no primeiro dia, mas não fez isso não. A casa está caindo aos poucos. E é bom... Eu sou eleito pelo Rio, mas sou alagoano de nascimento, e lá na nossa lagoa, deputado Alfredo Gaspar, tem um ditado que bom cabrito não berra. Mas eu tenho certeza que vão começar a berrar, deputado Kim Kataguiri, porque a coisa está ficando feia. Quer ver como fica feia? Além da brilhante notícia que o senador Girão deu aqui, do coordenador do PT, que recebeu 2 milhões da empresa da farra do INSS, 2 milhões e 600, e ainda foi chegar lá num parente do Lula, 10 mil reais no contador, é um rolo danado. Assim, onde tem corrupção, nós vamos ver o PT metido nesse meio aí. É difícil, a gente tem que falar
falar a verdade. Agora, para piorar, presidente, hoje de manhã, busca e apreensão, eu não sei se tem alguém aqui com esse, espero que não, mas o atual presidente do Porto de Santos, do governo do descondenado, Pomini, busca e apreensão na casa. Olha só, esse cidadão parece que tem ligado. Parece, eu não sei. Eu estou só falando aqui, estou no parlamento, estou amparado pelo artigo 53. Acho que quem vai ter que dar explicação é o ministro Márcio França, porque lá em Santos parece ter negociações, dinheiro de campanha para 2022. Ó, o rolo é grande. Aí, nós vamos ver, parece inclusive que esse cidadão que sofreu busca e apreensão está em viagem, espero que não seja verdade, com o presidente do Republicano, Marco Pereira. O pessoal do Republicano aí tem que começar a colocar a barba de molho, porque a gente não entende como é que estão essas ligações. Espero que não. Agora eu vou terminar, presidente, dizendo duas coisinhas, porque eu sei que nós temos muito trabalho hoje pela frente. Primeira coisa, além do PT não assinar a CPMI, eles vêm aqui com a cara de pau, ficar lá falando, nós temos que punir. Nós estamos devolvendo o dinheiro dos aposentados roubando. Nós o caramba! Quem está devolvendo o dinheiro dos aposentados somos nós, os brasileiros, que estão pagando pelo roubo e agora para devolver. O PT não devolve nada, não. O PT quer posar de bonzinho, não tem nada de bonzinho. É roubo duas vezes. A primeira quando roubam e a segunda quando devolvem com dinheiro dos impostos brasileiros. A gente tem que falar a verdade. Querer ficar posando de bonzinho, e eu vou concluir. Eu aqui não sou daquele que só acusa o PT. Tem roubo no INSS há vários governos, mas quem sempre profissionaliza a corrupção no Brasil é o PT. Na gestão deles agora do governo Bolsonaro, relator Alfredo Gaspar, aumentou em 4, 5, 6 vezes a roubalheira. Não sei quantas vezes. É tantas vezes, é tanto milhão, que o PT cansou de roubar milhão. Agora é só bilhão. A casa caiu. Obrigado, presidente. Obrigado. Para encerrar, o senador Randolfo Rodrigues. Presidente, antes do senador... Só um minutinho, senador Randolfo. Só fazer um esclarecimento. Ao deputado Sochnes... Silêncio, por favor. Que esse cidadão citado aí que sofreu busca e apreensão da autoridade portuária de Santos já tinha sido identificado nas relações financeiras e estava no nosso indicativo aí, saiu em 2 rifes. Obrigado, excelência. Com a palavra, o deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Carlos Viana. Parabéns, Carlos Viana, senador. Parabéns, Alfredo Gaspar. E a gente, às vezes, não consegue mensurar o bem que essa CPMI está fazendo, porque a gente cruza os dados, né? Com a prisão hoje do Alessandro Stefanuto, eu sentei nessa mesma cadeira e eu fiz uma pergunta para ele: senhor Alessandro Stefanuto, o senhor não se sente culpado de nada, absolutamente nada. E ele falou: deputado, o senhor quer imputar uma culpa a mim? O senhor quer que eu fale aqui que eu sou culpado ou não? Olha, não fui eu que falei, foi a Eliane Vegas, que falou, que foi a nossa segunda depoente, que em julho de 24 e no dia 9 de agosto, pessoalmente, de 2024, alertou o Alessandro Stefanuto pelo tudo que estava acontecendo. Quando a gente traz essas pessoas aqui, por mais que a Polícia Federal trabalhe, o ministro André Mendonça, a gente faz com que essas pessoas, olha, está tão evidente que a CPMI está fazendo, que a gente vai ter que prender essas pessoas. Alessandro Stefanuto sentou aqui, disse que tinha lado, que era PT, que era esquerda, que foi nomeado pelo PDT, que fez o que fez. Então, parabéns, senador Carlos Viana. Foi feito justiça, começa a ser feito justiça, mas, registrando aqui como o senador Girão fez, coordenador do PT, recebeu 2,6 milhões de empresa da farra do INSS e pagou 10 mil ao contador, o senhor João Muniz Leite, que fez, inclusive, imposto de renda já do presidente da República, que ganhou 250 vezes na loteria. Olha, que país, que piada. E ontem, eu também vou deixar registrado aqui, a Veja, Polícia Federal deu de cara com o filho de Lula ao cumprir mandato contra a nora do presidente em relação à corrupção no Ministério da Educação e organização criminosa. Olha a que ponto chegamos, é tudo tão claro, e parabéns à CPMI para constranger órgãos do governo a tomar medidas sérias. Parabéns, senador. Com a palavra, o senador Sérgio Moro. Presidente, muito rapidamente, hoje é um dia importante, precisamos elogiar o ministro André Mendonça. Essas prisões preventivas são muito importantes, ficou evidenciado aqui, tivemos um misto de silêncio, tivemos um misto de mentiras, contradições, mas o que chamou muito a atenção dessa comissão foi a arrogância de vários desses depoentes que aqui estiveram. E ficou claro nos depoimentos que estariam fabricando documentos. Se falava aí que os serviços, que a remuneração era por serviço, que nós sabemos que é inexistente, que era pura lavagem de dinheiro, mas todos eles falavam que iam apresentar os documentos, sinal de que eles estariam fabricando uma história cobertura e falsificação documental para acobertar os seus crimes. Essa CPMI, bem conduzida aí pela presidência e pelo relator, fomentou, apresentou os pedidos
os requerimentos de prisão preventiva ao ministro André Mendonça. Nós insistimos nessa decretação e hoje foi dado esse passo importante. Primeiro, preserva as provas. 2, dá uma resposta importante à sociedade, porque são 5 bilhões de reais estimados, pelo menos 5, estou sendo conservador, 5 bilhões de reais roubados dos aposentados e pensionistas. E tivemos aqui, então, a notícia da prisão preventiva do Alessandro Stefanuto, que foi nomeado presidente do INSS pelo governo Lula. Tivemos aqui a prisão preventiva do procurador-geral do INSS, o Virgílio Oliveira, nomeado pelo governo Lula, que coincidentemente é onde também teve a escalada desses descontos fraudulentos, e aí a matemática não mente. Também precisamos destacar aqui, ontem, a aprovação do projeto que suspende, acaba com os descontos associativos, que é um remédio definitivo. Chega de meias medidas, temos que proteger os aposentados e pensionistas. A CPMI avança e avança muito bem. Muito obrigado, senador. Deputado Kim Kataguiri, com a palavra. Presidente, bom dia. Eu vou começar discordando do relator. Ele disse que não se comemora a prisão. Hoje eu faço questão de abrir um saque em homenagem à prisão do Stefanuto. Acho que nós temos um saque, deputado Sóstenes. Então, Vossa Excelência está convidado. Presidente, esse deputado veio do Japão para ironizar o relator. Vou pedir o 14, viu? Não, ótimo é o excelente humor, né, nipônico, né? Vamos abrir um saque. Eu vim... Com a palavra, deputado. Eu vim para exaltar o relator, que tem feito um excelente trabalho, e quero concordar com o presidente Viana, dizer que tem um núcleo político, para além do financeiro, do operacional, que nós temos que perseguir dentro dessa CPMI. A gente não pode deixar quem fez as indicações políticas saia impune. E quero concordar e reforçar o que disse o deputado Pimenta, dizendo que nós não podemos tratar os parlamentares com menos dureza do que os outros investigados. Inclusive, deputado Gaspar, eu conto com o apoio do governo para a gente convocar aqui, eu não sei se eu já falei desse parlamentar aqui nessa CPMI, é o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula. Conto com o apoio da base do governo para a gente chamá-lo aqui nessa CPMI, porque o senador Everton Rocha, vice-líder do governo Lula, do PDT do Maranhão, não gosta que digam que o senador Everton Rocha, vice-líder do governo Lula, do PDT do Maranhão, foi o primeiro citado nas investigações relativas ao INSS e pediu a minha prisão no Supremo Tribunal Federal, porque eu disse que o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula, foi o primeiro citado nas investigações relativas ao INSS. Conto com os votos, deputado Pimenta, da base do governo, para a gente chamar o vice-líder do governo para depor nessa CPMI. Obrigado, presidente. Qual foi o senador mesmo? O Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Bom, presidente, primeiro eu acho que hoje é um dia realmente para se comemorar. Mostra a relevância dessa comissão, apesar de todo o ceticismo. O próprio governo trabalhou violentamente contra a instalação dessa CPMI. É sempre bom lembrar, com exceção do senador Contarato, nenhum deles assinou o pedido de instalação da CPMI. E é bom fazer justiça a quem o fez. É bom dizer que essa CPMI ela foi cercada de todas as formas para impedir o avanço das investigações. Nós estamos vendo aqui a blindagem que o governo tenta estabelecer a cada reunião. Hoje, por exemplo, Vossa Excelência teve que retirar da relação que vai ser votada hoje, por um acordo que Vossa Excelência fez com o líder que me antecedeu, o núcleo, a segunda camada do núcleo de Sergipe, de associações que criminosamente meteram a mão no bolso dos aposentados, que receberam milhões de reais de pessoas que inclusive estão presas hoje, de associações, etc. Espero que na próxima sessão nós possamos votar esses requerimentos e que estarão todos lá, excelência. E que o Partido dos Trabalhadores faça o seu papel, que saia da retórica do discurso para a materialização, para a prática. Ontem, senhor presidente, é bom falar que nós tivemos uma extraordinária vitória para a sociedade brasileira. Vossa Excelência sabe que nós passamos aqui quase 10 reuniões discutindo o assunto. 12 reuniões, de que nós éramos favoráveis ao fim, em definitivo, do desconto associativo. O que é que nós ouvimos aqui dos integrantes do governo? Nós somos favoráveis. Nós queremos isso. Mas nenhum deles assinou o requerimento de urgência que foi votado ontem no Senado da República. 41 senhores senadores e senhoras senadoras. Nenhum do PT assinou. E na hora de fazermos o processo de votação, nós tivemos, é verdade, a unanimidade da Casa, mas nós tivemos um discurso relutante daqueles que, inclusive, representavam o governo e que queriam, na palavra deles, separar o joio do trigo. Só como que associações picaretas e sindicatos picaretas tivessem alguma diferença. São todos iguais. Roubam um trabalhador brasileiro há 30 anos, senhor presidente. Agora houve uma escalada no governo do PT a partir de 2023. Quer dizer, quando voltaram ao poder, escalou a roubalheira. Nós hoje tivemos a prisão do senhor André, do senhor Stefanuto, a evasão do senhor Virgílio, que fugiu da prisão, mas teve a sua prisão decretada, a tornozeleira no senhor Oliveira e vários outros membros de associações e de entidades que estão envolvidas no roubo. Depois o senhor, oportunamente, que ao final dessa manhã, com certeza vai ter a relação completa daqueles que foram presos. Agora eu quero lembrar aqui aos senhores
que eu tenho falado aqui, vou relembrar, 2014, para não voltar muito, isso começa em 2002, 2003. Mas em 2014 há um encontro que mudou a história do INSS. Um encontro entre o senhor Vigílio, entre o senhor André Fidelis e o senhor Stefanuto no governo do PT. Na época, o senhor Carlos Gabas era o secretário executivo. Todos em postos de mando. E essas pessoas se perpetuaram, são funcionários de carreira. Todos eles são funcionários de carreira do INSS. Existem governos que convivem com a corrupção. Existem governos que combatem a corrupção. Agora, ninguém é imune à corrupção. Nós não temos bandido de estimação. Ninguém me ouviu aqui falar, enquanto havia uma crítica, a favor de A ou de B, especificamente, em especial o senhor Oliveira. Vamos verificar o que foi que aconteceu com ele. Se ele tiver culpa, ele tem que pagar por isso. Tá? Não tenho dúvida nenhuma, nós estaremos desse lado. Nós não somos aliados de bandidos e nós não aceitamos a corrupção. Quando acontece, ela tem que ser identificada e tem que ser combatida. Agora, senhor presidente, é importante dizer também que na transição desse governo, quem estava comandando a transição era o senhor Stefanuto, que foi preso. Foi quem fez o trabalho de transição de um governo para outro governo, de Bolsonaro para o senhor Lula da Silva. E ele foi defendido aqui como um progressista. E se colocou como progressista, como alguém dentro do Partido dos Trabalhadores, que foi depois para o PDT. E quem fez parte daquela comissão? Ricardo Silva, que foi justamente o deputado que, segundo o relator, acabou com a validação. Quem fez parte dessa comissão? A senhora Tônia Galete, que é justamente uma das principais envolvidas da questão do Sidinap. Então, as digitais estão por todo lado. São funcionários antigos que vêm desde 2003 dentro da estrutura da Previdência e que, em algum momento, foram combatidos. Então, parabéns à CPMI, está fazendo um grande trabalho e vamos nos dedicar a apurar e encontrar mais ilícitos ainda, porque hoje quem virá para cá é um daqueles que foi beneficiado, claramente, pelos recursos ilícitos que foram tomados dos trabalhadores brasileiros aposentados. Ele é somente filho desse que foi preso hoje e que era diretor de benefícios do governo do PT. Muitíssimo obrigado, presidente. Eu queria dizer que é um dia de esperança, né, deputada Biaquis? Um dia de esperança das pessoas que têm visto tanta notícia ruim vinda da política brasileira e hoje vem, a partir do trabalho dessa CPMI, e eu fico muito feliz em ter podido participar da eleição de Vossa Excelência, senador Carlos Viana, obrigado. Também do deputado Alfredo Gaspar, eu que era candidato à presidência, e com os votos, pelo menos do Novo, nós conseguimos carrear, consolidar a vitória dessa comissão independente. E está mostrando ser independente, nem de um lado nem de outro, buscando a verdade. E é isso que a gente quer para o Brasil. Eu quero cumprimentar o ministro André Mendonça, que passou, deputado Sóstenes Cavalcante, 4 meses sendo cozinhado dentro da CCJ do Senado Federal, que era o presidente Davi Alcolumbre na época, que decretou os 100 anos de sigilo para a gente saber onde é que o careca entrou, deputado Kim Kataguiri, nos gabinetes de senadores, 100 anos. E o ministro André Mendonça está sendo o que eu esperava, uma pessoa firme em propósitos e valores. O Brasil está acreditando. Eu acho que a gente tem que chegar nesse núcleo político, é o que o Brasil quer saber. Quem são os políticos que estão por trás? A base do governo Lula, isso é fato. A tropa de choque dele aqui tem colocado a digital para blindar o Paulo Boldens, que é assessor da presidência do Senado. Recebe R$31 mil por mês e continua recebendo, mesmo depois de 3 milhões na PF ter identificado na conta dele, de dinheiro roubado. Vários outros peças fundamentais, sócio de careca do INSS também, como o Gaspar, né? Não é outro, é o Gustavo Gaspar, que precisa vir aqui. E eu acho que a gente tem que chegar em núcleos políticos. Tem muitos nomes, por exemplo, sai uma matéria, e a gente tem que sempre ressaltar o trabalho do Metrópolis, porque o governo Lula sabia, 1 ano e meio antes, tinha sido informado por órgãos internos de fiscalização e não tomou medida só a partir do Metrópolis. E o Metrópolis continua acompanhando essa CPMI. E aqui tem uma matéria, senhor presidente. Coordenador do PT recebeu 2,6 milhões de empresas da farra do INSS. E só para concluir, Ricardo Bimbo recebeu 2,5 milhões. No mesmo período, pagou 10 mil a contador investigado por lavar dinheiro para o PCC. E aí na matéria, e a gente precisa esclarecer isso, no mesmo intervalo, senhor presidente, o petista pagou um boleto de R$10 mil ao contador João Muniz Leite, então responsável pelas contas de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Então, que a gente possa avançar, que é isso que o Brasil precisa saber. Muito obrigado, senhor. Obrigado, excelência. Muito obrigado por ficar até o final desse vídeo, sinal que você quer saber de tudo que acontece na nossa república, né?
o Estado democrático de dinheiro está mais pujante do que nunca e as investigações vão continuar em cima desses detratores ladrões de velhinhos. Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal para não perder absolutamente nenhum vídeo. Daqui a pouco tem mais.